Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Copa do Brasil 2025, terceira fase, partida de ida. Na terça-feira, dia 29, tivemos 5 partidas. Nada definido. Nada definido. Nenhum time pode falar, estou garantido. Nenhum time do primeiro dia está garantido na primeira fase. E no segundo dia 30 de abril, véspera de feriado, hoje, dia 1º, dia do trabalhador. Então, eu já dou meus parabéns a todos os trabalhadores verdadeiros, né? Porque a gente sabe que tem uns aí que vive à custa dos outros, né? Tem uns aí que, essa é a minha opinião, não quer trabalhar para viver de assistencialismo. Tem um monte. Tem um monte que não quer trabalhar porque vive de assistencialismo. Tem várias entrevistas aí, o cara fala, pô, vou trabalhar para quê? Eu ganho de bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquilo. Mais que um salário mínimo, eu ganho 2.000. Quando eu trabalhava, eu ganhava menos sem trabalhar, eu ganho mais, então eu fico em casa sem trabalhar e pego essas bolsas aí. Ou eu estou mentindo? Estou mentindo? Não estou mentindo. É, tem aqueles que querem trabalhar, mas não têm oportunidade, a gente sabe disso, né? E tem aqueles que vivem às custas das desgraças alheias, de dar golpe, de prometer e não cumprir. Então, isso não é trabalhador, isso é estelionatário, né? Muitos políticos são assim. Então, os parabéns vai para os verdadeiros trabalhadores, porque o brasileiro tem que ser um herói, né? Tem que ser um herói. Pena que o brasileiro é um herói, mas infelizmente a grande população não é inteligente. Porque se fosse inteligente, o país estaria em outras mãos, em um outro caminho, na minha opinião. Mas é simplesmente a minha opinião. E quando eu estou falando em outras mãos, não vem polarizar negócio de Lula e Bolsonaro, não. Não estou falando nada disso. Quando eu estou falando de outras mãos, de pessoas sérias, decentes, tá? Aí depois não quer falar, não, pessoas sérias. Mais negócio de dois babaca, tá? Estou falando nada disso, tá? Tô falando de pessoas sérias. Bom, então, agora que eu já dei os parabéns, vamos lá para a gente falar aí desses 5 jogos que tivemos neste dia 30. Um jogo, eu falei aqui no canal, tem aqui, Ceará 0, Palmeiras 1, acompanhei o jogo. Os outros jogos eu acabei não acompanhando. O do Bahia eu acompanhei até o primeiro tempo, mas aí no segundo tempo eu não consegui acompanhar, porque por onde eu estava vendo, parou de passar. Falou que deu um problema no sinal e não passou o segundo tempo. Eu não consegui ver o segundo tempo. Eu ia ver o jogo do Bahia todo. Só que quando chegou no segundo tempo, por onde eu estava vendo, saiu o sinal. E aí depois eu nem vi o segundo tempo, só é, é, os melhores momentos. Então, vamos lá para a gente falar, fazer um resumo do que aconteceu nesse dia 30 do 4 na Copa do Brasil. Então eu peço a você, meu amigo torcedor, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver com lives, e você pode ajudar através do clube membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá, galera. Bom, 5 jogos. É, quando saiu, né, teve o sorteio, a gente imaginou que alguns jogos poderiam ser definidos no primeiro jogo, ou não é? Sim, a gente vai pegar aqui, ó. Retro e Fortaleza, eu não achava que ia se definir no primeiro jogo. Mas Internacional e Maracanã, eu achei que poderia se definir no primeiro jogo. Não aconteceu. Fluminense e Aparecidense, eu achei que poderia se definir no primeiro jogo. São Paulo e Náutico, apesar de Náutico
ter um nome no cenário nacional, mas eu achei que poderia, sim, o São Paulo abrir um placar mais dilatado. Maringá e Atlético Mineiro, do Atlético Mineiro, eu não achei. Isso não aconteceu no primeiro dia. Mas no segundo dia, já tivemos um placar desse. Porém, a gente tem que salientar: em 10 jogos até agora, apenas um time está praticamente classificado. Aí a gente para e pensa: bom, o que está acontecendo? Será que os principais times, os times que seriam os favoritos, não estão levando a sério a Copa do Brasil? Entendem que nessa fase tu não precisa fazer muito esforço e aí o jogo fica mais equilibrado? Será que é isso? Será que os times que não eram favoritos estão dando a vida por essa oportunidade? Bom, a gente não sabe. O que se tem é que, até agora, em 10 jogos, a única o único jogo onde se imaginou que o favorito poderia praticamente se classificar no primeiro jogo foi o jogo do Botafogo, que é o que a gente vai começar a falar agora. O Botafogo jogou contra o Capital em casa, né? O Botafogo, vou pegar aqui. Botafogo poupou alguns jogadores, né? O goleiro foi o Link, viu ali que poupou o Marlon. Você foi de Jefinho jogou, foi de Mastriani, Rian, Arthur, que está de reserva. Ou seja, o Botafogo foi com titular o Teles, o Barbosa e o Gregory. O Botafogo também não foi para esse jogo com o time principal. Mas será que o Botafogo precisava jogar contra o Capital com o time principal? E aí a gente tem que ser pé no chão, entender o que são os times. É uma oportunidade do Botafogo descansar, se poupar? Bom, aí tem duas coisas. Primeiro que o Botafogo não tem por que se poupar. O Botafogo ficou um mês treinando. Um mês treinando. Já está cansado? Mas eu entendo, mas eu entendo que quando se tem esse tempo, tem que se aproveitar. Então, não acho nada anormal o Botafogo ter colocado um time praticamente reserva. E no segundo tempo até colocou, entrou, né, alguns, alguns jogadores. Então tivemos o Botafogo ganhando de 4-0. No primeiro tempo foi 1-0, o Capital tentou segurar, 2 gols de pênalti. O segundo gol de pênalti, cara, sim, a bola bate na mão do jogador do Capital. Só que estava tão perto, que não tinha como ele tirar o braço. Não tinha como ele jogar para trás. E aí a minha dúvida é porque a gente já viu tanto lance, o juiz falar e até na televisão falar, poxa, estava muito perto, foi com muita velocidade, ele não conseguiu tirar o braço. Ah, mas ele estava com movimento involuntário, não estava com movimento natural, para coisa e tal. Não estou falando que não foi. É só um ponto que muita gente fala. Então o Botafogo fez um gol no primeiro tempo e 3 gols no segundo tempo. O Arthur acabou fazendo um gol depois acho que é o primeiro gol dele no Botafogo. E aí a gente pega aqui os números. Só para você ter ideia, o Capital não deu nenhum chute em direção ao gol. Deu 4 chutes ao total, não deu nenhum chute em direção ao gol. É, o Capital quase não fez falta. Teve 30% de posse de bola, ou seja, o Capital veio jogar para perder de pouco. E perdeu de 4-0. Justo, justo.
Botafogo vai jogar a próxima lá, mas o Botafogo. Acho que não tem ninguém que ache que o Botafogo não esteja já classificado. Na minha opinião, essa é a minha opinião. Já temos o primeiro classificado para as oitavas de final. SAF Botafogo. É o primeiro classificado. Tivemos Ceará e Palmeiras. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse jogo. Não vou falar de novo, porque tem um vídeo aqui no canal. Só para dar um spoilerzinho para quem não viu o vídeo. O Ceará perdeu esse jogo por causa de pontaria. Pontaria. Tá? Pontaria. Tá? Mas acabou sendo placar. Não posso falar que foi justo, mas também não vou falar que foi injusto, porque o Palmeiras fez o gol e se defendeu. Tá? Mas se quiser saber mais de Ceará 0, Palmeiras 1, aqui no canal tem um vídeo falando sobre esse jogo. E nesse jogo, quem era o favorito? Era o Palmeiras. Mas esse jogo foi o único jogo dos 15, né? Não, dos 10, cadê? 10, 16. Dos 16 jogos, o único jogo entre times de Série A é esse. Então, nesse jogo aí, eu não acredito, eu particularmente eu não acreditei, e falei isso, que teria uma vantagem muito grande para um ou para outro. Era um jogo, era uma disputa de Série A. Então, o Palmeiras ganhou. Agora o jogo é em casa, mano de campo do Palmeiras, tudo em aberto. Tivemos Novo Horizontino e Corinthians. Um jogo bem parelho, jogo bem parelho, bem parelho. Se você pegar aí a estatística, o Novo Horizontino chutou mais. Mas Corinthians e Novo Horizontino, cada um chutaram duas vezes em direção ao gol. Também muito pouco. A posse de bola foi do Novo Horizontino. O acerto de passes foi do Novo Horizontino. Faltas iguais, escanteios, ou seja, todos os números foram do Novo Horizontino. Por quê? Porque o Corinthians fez o gol no início da partida. Com 10 minutos de jogo, o Corinthians abriu o placar. O restante do jogo foi o Novo Horizontino indo para cima do Corinthians, tentando empatar. E o Corinthians se defendendo e tentando sair ali no contra-ataque. É por isso que o Corinthians chutou tão pouco. O Corinthians só chutou 6 vezes, sendo duas em direção ao gol. E uma entrou. Aí depois ele segurou. O Corinthians segurou o jogo praticamente todo. Né? E o Novo Horizontino não conseguiu acertar aí a pontaria e por isso acabou perdendo. Quem era o favorito desse jogo? O favorito do jogo, não. O favorito para se classificar, na minha opinião, é o Corinthians. Acabou. Que o Corinthians conseguiu 1-0 fora de casa, agora decide de casa. Está decidido? Óbvio que não. Óbvio que não. 1-0. Novo Horizontino mete 1-0 lá, também segura, vai para os pênaltis. Então, não tem nada definido. Mas um placar dentro de uma normalidade. CSA 3, Grêmio 2. Bom, você olha assim, CSA e Grêmio, quem é o favorito? Grêmio. Mas quem ganhou foi o mandante, que não era o favorito. CSA ganhou do Grêmio por 3-2. O CSA abriu o placar, o Grêmio empatou, depois o Grêmio virou e no final do segundo tempo, CSA, CSA de Alagoas, Maceió, terra do meu pai, Reinaldo Bezerra, meteu 2 gols. Fez um aos 42 e fez um aos 47 do segundo tempo. E virou a partida por 3-2. O CSA está classificado? Óbvio que não, está tudo em aberto. Mas o CSA vai para o sul do país precisando do empate. E o futebol que o Grêmio vem jogando, com o treinador que contratou, o Grêmio, na minha opinião, o Grêmio pensa seriamente em disputar 2026 a Série B do Campeonato Brasileiro. Porque se o Grêmio não pensasse, se o Grêmio pensasse em permanecer na Série A, o Grêmio não teria contratado o Mano Menezes, minha opinião. Quem contrata Mano Menezes, a probabilidade de estar na Série B é muito grande. Muito grande. Porque ele é muito fraco. Só que ele fica rodando de time em time. E o Grêmio vai jogar contra o CSA
aí com o time praticamente titular. Coedjar jogou aqui no Flamengo, Dodge, que foi do Fluminense, Edenilson foi do Internacional, Brat White na frente, né? Marlon e João Pedro pelas laterais, Gemerson e o Kahneman na zaga. Ou seja, time principal. Perdeu para o CSA. Perdeu para o CSA. E aí a gente pega aqui os números. É, posse de bola, pau a pau. Precisão no espaço, CSA melhor. CSA chutou mais. Tem como falar que o placar foi injusto? Tem como falar? O Grêmio jogou. O Grêmio jogou o quê? Com pezinho alto, sapato alto, pá, coisa e tal, será? Porra, o Grêmio não tem time, nem futebol para jogar de sapato alto contra ninguém. Nem da Série A, nem da Série B, nem da Série C. Bom, CSA venceu em casa, fez o que tinha que fazer e vai com a vantagem do empate para jogar contra o Grêmio. O Grêmio tem a vantagem de jogar em casa e o CSA tem a vantagem do empate. Eu, na minha opinião, a maior vantagem é a do CSA, a do empate. E para terminar, tivemos Paysandu 0, Bahia 1. Eu vi o primeiro tempo do jogo, não consegui ver o segundo. O Cauli faz o gol de pênalti. É, cara, um pênalti que muitos vão contestar, mas eu acho que teve o toque. Sutil, mas teve o toque. Né? E aí, o Cauli vai lá e bate o pênalti. Você pega os números do jogo, os números são a favor do Bahia. Bahia chutou mais em direção ao gol. Bahia teve mais posse de bola. Bahia acertou mais os passes. Bahia fez menos faltas. Ou seja, todos os números a favor do Bahia. O Bahia era o favorito. O Bahia foi com o time, iniciou com o time ali, reserva com Rezende na zaga, Rodrigo Nestor no meio campo, Azevedo, Ademir por um lado, Michel Araújo pelo meio, com Cauli. O time bem reserva, mas com os titulares no banco, que acabaram entrando no segundo tempo. O Juba entrou, Jean Lucas entrou, o Gilberto entrou, o Everton Ribeiro que não precisou entrar. E ganhou de 1-0, tudo em aberto, mas o Bahia joga em casa agora com a vantagem do empate. Então, cara, o resultado que me chamou a atenção, que eu acho que foi fora do que se imaginava, foi a derrota do Grêmio. Por quê? No jogo do Botafogo, venceu o favorito. No jogo do Palmeiras, venceu o favorito. No jogo do Corinthians, venceu o favorito. No jogo do Bahia, venceu o favorito. Só não venceu o favorito no jogo do Grêmio. Mandantes. Dois mandantes nesta quarta-feira, dia 30, dois mandantes venceram. Botafogo e CSA. Até agora, temos 2 empates apenas. Em 10 jogos, apenas 2 empates. E a única goleada é a do Botafogo, de 4-0 em cima do Capital, que praticamente classifica o Botafogo. E neste dia 1º, feriado, teremos 6 jogos, que vai encerrar essa primeira etapa, né? Essa partida de líder. Teremos Brusque, Atlético Paranaense, Operário Vasco, Santos e CRB, Criciúma e Bragantino, Botafogo da Paraíba e Flamengo, e Cruzeiro e Vila Nova. Então, ao final desses 6 jogos, a gente faz mais um resumo aqui do que foi, ou a gente faz um resumão com tudo que aconteceu nessa terceira fase, primeira partida. Então tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.